Estamos aqui no Preparicast, na Syncode, no estúdio, gravando mais um episódio. Como eu já falei, com a doutora Yane Cristina Alves Cordeiro, farmacêutica, especialista em acupuntura, farmácia magistral e farmácia clínica. E o que mais, doutora Yane? Boa noite a todos. Boa noite, meninas. E fazendo licenciatura em biologia para dar aula futuramente. Atenção farmacêutica também e nutrição clínica. Show. Que a gente está aí estudando essa parte também, né? Sempre estudando, né, Yane? Não dá para parar. Não. Não dá para parar. Estudar é fundamental. Galera, estamos aqui hoje novamente com a doutora Emily. Ela é farmacêutica também, está fazendo especialização em clínica de estética. Isso. Clínica estética, né? Isso. Eu sou a Jeane, faço parte da diretoria técnica da Prepare. Jeane Borges dos Santos Cantarella, vou me apresentar direito, que senão depois a gente ganha um puxãozinho de orelha. É verdade. E a doutora Yane também faz parte da diretoria técnica da Prepare, maravilhosamente bem, atende super bem. Quem quiser já agenda seu horário com ela. Ela também super indica homeopatia, faz procedimentos de acupuntura no particular, a auriculoterapia também. E agora a gente vai falar sobre um assunto maravilhoso também, muito interessante para todos vocês, que aqui a gente traz conhecimento, informação, cultura e saúde, principalmente saúde. O objetivo do Preparicast é trazer mais saúde para vocês, gente. A gente se especializa, a gente estuda, se dedica muito, tá? A gente não para de estudar, como vocês viram, a apresentação da doutora Yane, a apresentação da doutora Emily, a apresentação dos outros profissionais que passaram aqui nas outras gravações. A gente não para. A gente sempre está se empenhando, se especializando para estar aí trazendo mais saúde e cuidados para vocês, beleza? O assunto de hoje, então, é cirurgia bariátrica, cuidados, mitos, verdades e abordagem dos farmacêuticos a estes pacientes. Vamos lá, então, doutora Emily? Vamos lá. Doutora, cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica, qual que é a diferença entre os dois? Bom, primeiramente a gente tem que entender, né, que a cirurgia bariátrica, a gente não pode romantizar a cirurgia bariátrica, né? Hoje, você observando, assim, diversos grupos em Facebook, Instagram, WhatsApp, a gente vê muito a romantização da cirurgia bariátrica. E é uma cirurgia extremamente, né, muito séria, bastante invasiva, que tem, né, alguns efeitos, né, que não controlados adequadamente, ela pode ser uma negativa, né, para as pessoas. Mas, então, a ideia hoje é, primeiro, não romantizar, né? A cirurgia bariátrica tem que entender que ela é uma cirurgia para trazer novamente a qualidade de vida para o paciente. Não é uma cirurgia pura e meramente estética, né? Que é o que muitas hoje pensam. Quero emagrecer lá 10, 15 quilos, eu vou tentar fazer uma bariátrica, né? No dia a dia da farmácia, a gente escuta muito isso, né? Então, a grande diferença, cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica. A cirurgia bariátrica, ela tem a função, ela tem a ideia principal dela, é a perda de peso. É o paciente que está dentro de um IMC alto, índice de massa corpórea alta, e esse paciente, ele precisa ganhar novamente uma qualidade de vida. Digamos que ela seria uma cirurgia para que possa o paciente ter uma prevenção a problemas futuros. A cirurgia metabólica, ela visa resolver um problema de saúde instalado. Esse problema de saúde, em geral, é o diabetes mellitus do tipo 2, né? O diabetes hoje já é comprovado que a cirurgia metabólica, ela realmente cura o diabetes para o paciente. Ela volta, né, a fazer o pâncreas volta a ter seu funcionamento, tudo devido à cirurgia metabólica, né? Então, a grande diferença bariátrica e metabólica é essa. A bariátrica visa perda de peso e a metabólica resolver, né, um problema de saúde já instalado. Lembrando que cirurgia metabólica, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica e Bariátrica, ela briga já há alguns anos para que essa cirurgia metabólica possa ser coberta pelo SUS. Hoje não é coberto pelo SUS. Então, infelizmente, é uma cirurgia para poucos, porque ela é somente particular. Pouquíssimos planos de saúde, eles cobrem essa cirurgia.
Então, ainda tem uma briga muito grande da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica para que ela entre no elenco das cirurgias que o SUS contempla, né? A cirurgia bariátrica, ela já faz parte desse elenco, né? Então, ela já tem uma procura muito grande, né? Ela existe por 2 tipos. Em geral, pelo SUS, ela é por via aberta, né? Pelo corte. E os planos de saúde, em geral, 90% é a cirurgia por vídeo, né? Que são lá os furinhos né? Os furinhos, como dizem, né? Nos grupos aí. E é feita ali a cirurgia dessa forma. Né? Por vídeo, né? Acho que é vídeo. Por vídeo, videolaparoscopia. Nossa, que nome bonito, gente. Videolaparoscopia. Idade, tem alguma coisa... o SUS exige alguma idade? Tem algum critério? Como que é ele que funciona? Então, os critérios, né, para a realização da cirurgia bariátrica, né, a gente vai focar na bariátrica, não na metabólica, né? Então, assim, o primeiro critério é o IMC, né? Então, assim, não é o peso, mas sim o IMC, né? Que é aquela formulinha básica ali, né, da altura, né, com o peso. E para a cirurgia bariátrica tem que ser acima de 40, né? Sem ter comorbidades. Então, tem IMC acima de 40, você já está apto a fazer a cirurgia bariátrica, seja ela pelo SUS ou seja ela pelo plano de saúde, né? Também, quem tem IMC entre 35 e 40 pode fazer a cirurgia bariátrica, porém tem que ter comorbidades associadas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou uma paciente bariátrica, né? Eu fiquei, né? Eu fiz a cirurgia, na época meu IMC era 38, mas eu tinha comorbidades. Essas comorbidades era uma obstrução em uma veia do coração. Então, isso fez com que eu pudesse ter ali o direito de fazer a cirurgia bariátrica, né? E aí também de IMC de 30 a 35, que é com comorbidades graves. Que daí já são, né, que aí tem uma avaliação feita por endocrinologista, por uma junta médica, aonde vai dizer que pode ou não pode com esse IMC, que é relativamente baixo pela quantidade de peso que você perde durante o processo ali da bariátrica, né? A questão da idade, não existe exatamente uma idade para poder fazer, né? O critério, basicamente, é a questão IMC até o volume de massa, né, que o corpo apresenta. A idade mínima, né, que se refere, né, pela Organização Mundial da Saúde e tudo, é de 16 anos, com consentimento dos pais, com termo de responsabilidade, né, então esse daí com 16 anos, mas dentro desse critério do IMC, né. A idade máxima para isso seria 70 anos, mas aí vem o risco-benefício, né, de fazer uma cirurgia tão, né, agressiva e quais realmente vai trazer benefício a esse paciente. Então, aí tem esse risco-benefício, né? As doenças associadas, que a gente tem que sempre estar, né, percebendo o que é que vai acontecer ali, o que pode acontecer, né? Vamos ao meu exemplo, que eu fiz, tendo uma veia obstruída. Então, isso quer dizer o quê? Que certamente para frente eu era uma paciente com risco muito grande de infarto. Então, essa doença associada e o tempo de doença, que é quanto tempo você se mantém nessa estabilidade de doença, também são critérios com que fazem para que a gente possa fazer a bariátrica, né? E a intratabilidade comprovada por um endocrinologista. Então, você passou por 2 anos de tratamento com endócrino, comprovadamente nesse tratamento. E realmente o endócrino fala, não tem como, não emagrece, não consegue. Aí também é um outro critério, uma outra forma de você também conseguir fazer a cirurgia bariátrica. Show de bola, gente. Não é aquele negócio. Então não é aquele negócio. Eu tô gordinha, eu vou fazer a bariátrica. Não. Né? Você é a prova viva de que tem todo um processo que é bem mais difícil do que as pessoas pensam, que não é só estética, igual você falou, né? Sim. E além disso, vem ainda, né, os outros problemas que podem ir pra frente, né, com a cirurgia bariátrica, né? Claro, não vamos também, né, não vamos romantizar, mas também não vamos deixar ela virar uma monstra. Aterrorizar, né? Não tem como, né? Mas é o risco-benefício, né, que tem ali. Eu falo por mim que eu não me arrependo em momento algum de ter feito essa escolha. Minha qualidade de vida foi lá pra cima. Né? Autoestima também, né? Com certeza. Autoestima também é saúde. Com certeza. A cirurgia bariátrica, né, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque ele foge, né, dentro
da abordagem farmacêutica, né? A abordagem... Porque, assim, a cirurgia bariátrica, a gente tem que pensar na abordagem multidisciplinar, né? Multiprofissional. Então, a gente, né? Por exemplo, aqui, a técnica é uma abordagem médica. Né? Eu vou passar rapidamente aqui para que a gente possa pelo menos esclarecer, né, que os dois tipos básicos, né, hoje mais utilizados no Brasil, né, de cirurgia bariátrica, que seria o bypass gástrico, né, que é o famoso cortar o estômago e cortar o intestino, como o pessoal fala, né? Não é bem assim, né? Não é feito exatamente dessa forma, mas assim, o estômago no bypass gástrico, ele é excluso, né? Então ele fica, uma parte dele, ela é excluída, ela fica de ladinho ali e não vai ter mais a sua função, mas não que é cortado o estômago, não se corta o estômago, né? E o que realmente tem ali, né, que é retirado uma pequena porção, é da porção inicial do intestino, né? Isso daí realmente e que é onde começam toda a nossa situação para poder ter, né, uma qualidade de vida adequada. Lembrando da Lu, que está ali no Instagram, que falou da sogra, né? Talvez a partir disso que ela possa entender o porquê, talvez hoje ela se arrepende, né? Alguns cuidados, alguma coisa que está acontecendo que ela está fazendo errado, que hoje ela, né, talvez não tá sendo tão feliz na escolha que ela fez, né? E tem a gastrectomia vertical, né? A cirurgia sleeve. A sleeve, ela é feita há mais de 20 anos no Brasil, né? Desde que começou a cirurgia bariátrica, né? Ela começa com a sleeve. E é um procedimento restritivo, né? Onde, né, tem a diminuição ali do estômago, né? Ele é reduzido ali para mais ou menos 100 ml, esse estômago. Nossa. Imagina, tem gente que come quase 1 quilo de comida, né, Ayane? Imagina, então, você reduzir o estômago para comportar, digamos assim, né? Se é o meu entendimento, assim, agora, acho que algumas dúvidas de algumas pessoas também, vai comportar menos alimento. Menos alimento, não é isso? Menos alimento, com certeza. Menos alimento, e é onde acontece alguns problemas, porque é o que eu sempre falo, a gente faz a cirurgia bariátrica, você mexe lá no teu estômago, no todo o teu metabolismo, porém aqui não mexeu. Nossa. Isso aqui continua a mesma coisa, por isso a importância do acompanhamento multiprofissional, né? Por que do acompanhamento psicológico? Por que do acompanhamento do nutricionista? Né? Por que é importante o farmacêutico? Depois eu vou explicar o porquê da importância, né? Que é uma coisa que eu bato muito na tecla com meus colegas farmacêuticos. Cuidado com o paciente bariátrico. É um paciente diferenciado, né? E o que acontece, né? Essa diminuição, como você falou, Giane, de 1 quilo, a pessoa comer quase 1 quilo e depois diminuir para 100 ml, você quer comer rápido, você quer comer compulsivamente. E o que acontece? O estômago, ele não está mais preparado para receber aquele volume todo de comida. Então, o que acontece? Volta, vômito, né? Enjoo, diarreia, aí começa tudo isso. Então, é uma coisa que não é por conta da cirurgia, mas sim o seu hábito, a sua forma de alimentação que está errada. Né? Então, aí, hoje, a gente tem esses dois tipos de cirurgia, né? O sleeve vem sendo muito utilizado novamente, né? Porque as intercorrências da forma do sleeve, ele é bem menor do que o da bypass, né? Então, ele vem voltando a se destacar essa técnica de cirurgia bariátrica hoje no Brasil. Essa não mexe no intestino. Não mexe no intestino. Ela é uma técnica restritiva. Ela diminui o estômago, a parte do estômago, né? Faz a exclusão do estômago e não retira nada do intestino. Certo. Até você falou que a pessoa vai criando rejeição ao alimento ali, vai vomitando, vai dando diarreia. Tem gente que adquire, acho que, bulimia, né, Ayane? É um fato isso? É um fato. É um fato. A bulimia e a própria anorexia. Sim. Né? Então, são transtornos psicológicos, né, que acontecem. Até isso é muito comum devido ao medo de engordar. Nossa. Né? Então, acontece sim esse distúrbio da bulimia com bastante frequência, sim. Por isso a importância do psicólogo, né? Desde o teu processo inicial, quando você vai lá no começo procurar a primeira consulta, até chegar ali nessa parte da cirurgia do pós-cirúrgico. Ó, a Lu respondeu justamente isso. Ela sente muita dor no estômago, ela come e passa mal e às vezes até vomita. Eu acredito que seja aquilo que você
Acabou de que você falar. comentou. Isso, essa questão do vômito, né, pós-alimentação, né, a diarreia, tudo isso é por erro da mastigação. É uma coisa que a gente tem que aprender a primeira coisa, um bariátrico é proibido de comer. Não só o bariátrico, todos nós, na verdade, Sim, né? Mas assim, na situação de um bariátrico, se alimentar e tomar alguma coisa junto, não dá. Ou bem você come, ou bem você bebe algo, né? Fazer os dois juntos é muita informação para o teu pequeno estômago hoje. Não dá, sabe? Outra coisa, não prestar atenção, ficar em frente à TV ali, né, assistindo a televisão e você não tá prestando atenção no que você tá fazendo, você tá comendo e simplesmente tá colocando para dentro, você não está mastigando, você não tá apreciando o sabor. Né? Então, a partir do momento em que a gente adquire o hábito da mastigação, de apreciar o sabor e não simplesmente apenas ingerir, com certeza você começa a ter uma outra percepção da cirurgia bariátrica em questão principalmente ao vômito e ao enjoo. Hipoglicemia reativa e dumping. Isso daí está totalmente relacionado ao que a gente está conversando aqui já, né? Ao que acontece com a sogra da Lu, tudo, né? E com tantos outros pacientes, inclusive comigo, né? Hoje existem duas reações que estão intimamente ligadas ao nosso comportamento alimentar, né? Que é a hipoglicemia reativa e o dumping. O que a hipoglicemia reativa ela acontece? Quando você ingere muito carboidrato, principalmente o carboidrato em excesso, o doce, você se alimenta ali, ou você pode comer, por exemplo, arroz, batata e macarrão. Nossa, né? Uma bomba de carboidrato. E vou te falar que muitos bariátricos conseguem fazer isso. Consegue. Então, o que acontece? Isso daí faz com que o teu nível de açúcar vá lá para cima. Automaticamente, teu pâncreas, ele precisa eliminar aquilo, ele precisa produzir insulina para fazer. Então, tardiamente, vai reagir àquilo que você se alimentou. Então, começa a hipoglicemia. 2, 3 horas após a tua alimentação, você começa a ter suor excessivo, a tontura, a palidez, palpitação, sensação de fome. Você tá ali há 2 horas que você acabou de almoçar e você tá com fome de novo. E a mudança no comportamento é incrível. A hipoglicemia reativa, né, é algo que eu já tive algumas vezes de acontecer, principalmente quando eu saí da transição da dieta pastosa para sólida e da sólida para dieta normal. Então, nessa transição da dieta sólida para a dieta normal, onde eu voltei a me alimentar normalmente, eu comecei a ter. Por quê? Os primeiros dias você tem medo, né? Você fica cauteloso, né? Aí, de repente, eu falei, não, já dá para eu comer um pouquinho mais rápido. Mas eu vou experimentar um pouquinho, só um pouquinho ali, não vai ter problema. Vai ter problema. E dá problema, sabe? E o que acontece? A hipoglicemia. E incrível a mudança de comportamento. Às vezes, os episódios que eu tive de hipoglicemia, ele foi totalmente de comportamento. Então, de repente, eu tava ali rindo, conversando, dali a pouco eu me fechava e simplesmente eu não queria falar com ninguém mais. E parecia uma batedeira dentro de mim. Sabe? Então, isso daí, até você entender, até você, né, você entender esse processo, né, você sofre um pouquinho ali. Por isso, mais uma vez, eu bato na tecla, o atendimento multiprofissional. O que entra aqui? O nutricionista, te orientando o que você deve comer, a quantidade, a forma, mastigue assim, faça assim, né? Não evite esse tipo de alimento, né? Então, essa abordagem do nutricionista é extremamente importante para evitar a hipoglicemia reativa, que é a reação, né, do nosso organismo para diminuir os níveis de glicemia, só que tardiamente, 2, 3 horas após uma alimentação de grande volume. E aí vem o dumping, que é o mais comum, né? O dumping, eu gosto, até essa imagem que eu coloquei ali, eu gosto muito dela, porque é bem isso, é um caminhão despejando comida dentro do corpo. Nossa. O dumping, ele tá muito relacionado à compulsividade. Então, quando você senta ali para se alimentar, em 10 minutos você se alimentou,
E nesses 10 minutos ainda você conseguiu tomar um meio copo com água ou com um suco, um refrigerante, você conseguiu fazer tudo aquilo em pequeno tempo. De repente, teu organismo fala, não, peraí, é muita coisa, eu preciso passar isso direto. Lembre que teu intestino foi mexido na cirurgia bariátrica, né? O que acontece? A hiperosmolaridade, que é uma condição onde é um excesso muito grande de carboidrato, de açúcar, de gordura que entrou, ele fica hiperosmolótico, que fala, né? Ele fica muito alto, e isso daí faz com que dê a diarreia. Então, tem muitos pacientes que mal terminam de se alimentar e corre pro banheiro com diarreia. Por quê? Porque assim, assim, a grosso modo falando, literalmente entra por cima e ele passa direto. Sabe? Não, pode falar. Então, assim, a síndrome do dumping, ela tá totalmente ligada à forma errada que você tá se alimentando. Errada em todos os sentidos, né? E o dumping, ele é na hora. Questão de 10, 15 minutos, né? Meu Deus, que desespero, gente. E é desesperador. É isso que eu ia falar, já me Imagina as pessoas tá na rua, o que acontece, né? Não tá ali cuidando e tal, né? Eu tive uma situação até na farmácia. Né? Um dia de trabalho lá na farmácia e que eu comecei eu almocei, voltei e de repente conversando com a minha colega ali que trabalha junto, com a Fabiana, aliás, beijo a Fabiana aqui. Que tá aqui escondidinha. E conversando ali com a Fabiana, de repente eu só olhei, a Fabiana falou, mas tá branca. E aí eu falei, eu não tô legal. E nessa eu não tô legal, eu fui pro banheiro e ali me esqueça. Né? Por quê? Porque eu tava tendo dumping. Porque eu me alimentei, eu acho que eu consegui me alimentar em 15 minutos e foi rápido ali, querendo agilizar as coisas. Só que depois quem sofreu a consequência fui eu, né? E é desesperador. É a sensação, a gente comenta que é a sensação de quase morte. Né? Porque te sufoca, você quer sair do lugar, você quer tua casa, você quer deitar. Né? Então é uma sensação bastante ruim. E está totalmente ligado ao teu erro de como ali se alimentar, como mastigar, o que você está ingerindo, quantidades, né? E a compulsividade, que é muito presente no paciente bariátrico, né? Que é o grande desafio do bariátrico. Hoje você faz acompanhamento psicológico aí também? Hoje eu faço. Eu faço. Sem o acompanhamento, eu preciso. Eu preciso dessa ajuda, tanto a psicológica quanto a nutricional, principalmente a nutricional. Eu sempre tive um perfil compulsivo. Então, se é feliz, eu comia, se era triste, eu comia, né? Se não é nada, eu comia também. É mais ou menos assim. E esse perfil compulsivo, ele me acompanha. E é uma questão totalmente psicológica, né? É a ansiedade. Então, mas assim, hoje, a minha dificuldade, né? Que eu preciso sempre de ter um nutri me acompanhando, hoje é ali de você montar os pratos da forma correta. Né? Então, às vezes, o que acontece? É muito extremismo. Então, de repente, é só salada e carne e, de repente, é só arroz ou só macarrão. Um exemplo, né? Então, eu particularmente falando, eu preciso ainda desse acompanhamento. Né? Tem 3 anos que eu fiz a cirurgia bariátrica já e, mesmo assim, ainda... Né, tá caminhando, porque foi uma vida inteira comendo, fazendo tudo errado, né? Então não é tão simples assim você readquirir, né, você pegar o caminho correto novamente. É uma reeducação alimentar. Total. Que te obriga a fazer, digamos assim. Totalmente. Te obriga a comer certo, mastigar corretamente. Isso. Que nem eu vi minha vida inteira, né, na religião que eu frequentei a vida inteira, que a gente tinha que mastigar 30 vezes a comida e aquilo ali vira... Eu já fiz o teste. 30 vezes você dá 30 mastigadas em qualquer alimento que você coloca na boca, o teu estômago recebe ele totalmente triturado, porque a gente tem a arcada dentária perfeita, certo? Então o alimento ele é para ser triturado na boca e não no estômago. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E então até porque também tem ali a associação daquele hormônio, né, que é a grelina, que ela faz com que aumente ali a sensação da saciedade, né? Sim. E é nesse momento da mastigação em que ela começa ali a ser produzida, a agir para poder dar a resposta pro teu cérebro que você está saciado, né? E não agora simplesmente engolir não dá tempo, né? Isso é verdade. Isso aí. E outra coisa, você tinha comentado do dumping,
eu acabei deixando passar, né? Isso aconteceu com você e você é uma profissional farmacêutica, né? Tipo, digamos assim, você já é da área da saúde. Então, você imagina o que acontece com pessoas que fazem o procedimento e não recebem nenhum tipo de informação. É igual eu falei, a gente que é da área da saúde tem mais ou menos uma ideia, mas não tem 100%, né? Então, por exemplo, quem tem bariátrica acaba passando por isso, procura a gente até pra gente te orientar, ó, procura um psicólogo. Ah, eu acabei de fazer bariátrica, procura a Yane, procura a doutora Eugênia, que a gente vai ajudar vocês a passar por esse processo e para esse processo ser um processo prazeroso para você e não, na verdade, um digamos assim, um karma, um martírio, exatamente. Sim, tem como, que na verdade a pessoa que procura fazer a cirurgia, que nem no seu caso, né, Ayane, para ter mais saúde, para viver melhor, certo? Com certeza. O objetivo não é você viver infeliz. Ah, não posso comer, sou infeliz. Não é o objetivo. E não pra ter mais qualidade de vida, realmente, Isso, né? verdade. Com certeza. E a bariátrica não é essa a intenção da bariátrica. Sim, não é. Você não, sabe, você não fica restrito a nada. Né? Claro, alguns alimentos você se torna, né? Você fica intolerante, né? Por exemplo, uma costela. Né? Vai lá uma costela fogo de chão, né? Fica bem difícil, né? Fica bem difícil. A vontade é grande, mas você sabe que passa mal, não adianta, né? Mas é caso a caso, né? Eu tenho colegas, eu tenho amigas que né, do meu grupo lá, que fizemos a bariátrica juntas, que não tem problema algum, né? Então, tá levando uma vida super normal também, tudo. Eu levo uma vida normal em relação à alimentação, tudo, né? Mas tem que ficar, não é uma coisa que, não posso nunca mais comer nada. Não é isso. Isso daí é um mito. É um dos grandes mitos da bariátrica. Eu não posso nunca mais comer isso. Não, é mentira. Você vai comer, só que você vai comer numa quantidade menor, né? A quantidade para te suprir, não a quantidade para você ficar lá passando mal depois. Que a verdade, que nem no meu caso, gente, muitas vezes quando eu tô ansiosa eu como compulsivamente, certo? Acho que todo mundo é assim, principalmente na época que vai vir a menstruação da gente. A gente fica mais ansioso, a gente fica mais nervosa, a gente fica com os hormônios, né, bem alterados. Todo mundo sabe disso, a mulherada aí sabe disso. Então eu acabo comendo compulsivamente. Aí a gente come até doer o estômago. Isso é muito errado. Totalmente errado, Então tem que comer pra você se sentir que tá saciado. E não até o teu estômago ali. Sim. E quanto mais você vai comendo até doer, ele vai crescendo. Vai dilatando, né? Venha... E até porque é interessante, porque o que a comida vai te aliviar ali, né? O porquê? Eu tô ansiosa, eu vou comer para aliviar minha ansiedade. Qual a relação? Não tem, é totalmente psicológico mesmo, né? Então, talvez ali seja a compensação ali que você, não, eu como um chocolate, né, e eu fico feliz porque eu fiz isso, porque eu quis fazer isso, né? Uma compensação, talvez, né? Eu posso fazer isso, né? Só que é uma forma bastante errada de uma conduta bastante errada, né? Que você pode encontrar outras alternativas. Também. Com certeza. Exercício físico, por exemplo. Exercício físico é perfeito, né? Esse daí é perfeito e, como diz, é um dos pilares para um paciente pós-bariátrico, né? Então, o exercício físico, além dele aliviar, né? Comprovadamente ele alivia o estresse, ele diminui o cortisol, né? Então, ele te dá a sensação de bem-estar. Então, você tem outras vias ali para poder melhorar a questão da ansiedade, né? Isso é verdade. Tá certo. Então, depois da cirurgia, Yane, você sentiu alguma reação que o teu organismo não tinha? Por exemplo, tem alguns casos de algumas pessoas que chegam pra gente falando que tem problema com a imunidade, por exemplo. Cabelo enfraquecido. O que eu posso fazer? Como que eu posso resolver isso? Certo. No teu caso, como que foi? Então, a questão da queda de cabelo e unha fraca é bastante comum no pós-cirúrgico, né? O que acontece? O teu organismo, ele tá, antes da bariátrica, acostumado a receber grandes quantidades calóricas, né? Uma grande quantidade de vitaminas e minerais vindos da quantidade grande que você vem ingerindo, né? E, de repente, aquilo diminui drasticamente.
né? E aí, óbvio, o organismo começa a pedir. E aquilo que você tem das tuas reservas de vitaminas e minerais, o organismo primeiro ele vai trabalhar para o que é fundamental para o organismo. Cabelo e unha, né? Pro entendimento da fisiologia humana, ele é um anexo, ele é não é algo que influi no funcionamento de alguma coisa, ele é uma proteção do corpo. Então, ele fica em segundo plano. E aí, o que acontece? Começa a queda de cabelo por conta das reservas de vitaminas que o corpo está usando, e aí é onde vem a suplementação correta dessas vitaminas. Né, que é um ponto que eu quero, né, conversar. Eu tô vendo aqui no Insta que tem bastante colega farmacêutico aqui. Muito obrigada pela... e são colegas que trabalham na dispensação e que tem também, né, a gente precisa aprender a cuidar com essa questão da suplementação e das vitaminas que vai oferecer aos bariátricos, né? Para todos, mas, né, o foco aqui no bariátrico. Como você perguntou, eu senti a queda de cabelo, né? A Giane, que me conhece já há muito tempo, né? Sempre tive cabelo bem cheio, tudo, né? Depois da bariátrica, meu cabelo afinou bastante, né? Precisei, né, diminuir um pouco o volume do cabelo, né? Porque devido à queda, porque é literalmente você tomar banho e vem chumaço de cabelo na tua mão. É desesperador, às vezes. Né? Mas isso tem um período. Né? Então, você fez a cirurgia bariátrica, você tem ali, né, a partir do 3º mês de cirurgia, você começa a perceber a queda de cabelo e a unha enfraquecida. Mas você tem um limite ali de até 8, 9 meses, 10 no máximo, para esse tipo de reação. A partir desse período, tem coisa errada acontecendo. E o que é a coisa que está errada? É a tua suplementação que está errada, é tuas vitaminas que talvez teu médico prescreveu, tome determinada vitamina. Você foi lá e comprou outra, porque, né, questão de custo, né? É aí onde entram, né? Aí onde entra o bom senso dos nossos colegas farmacêuticos, desse custo, sabe? Às vezes é preferível ganhar o paciente na qualidade do medicamento que você está oferecendo, depois você vai conseguir, né, oferecer outros produtos, mas nesse momento ganhe a confiança do paciente oferecendo qualidade, oferecendo um bom atendimento, uma boa atenção farmacêutica para esse paciente, sabe? Porque é muito importante. Após 10 meses, se o paciente continua com queda de cabelo intensa, unha extremamente quebradiça, tem coisa errada, é suplementação errada, é falta de proteína, é falta de B12, falta de B6, aí começa aí uma busca do que é que está acontecendo, né? Então tem que ter a partir disso, há poucos dias atrás, teve uma paciente que foi até a Prepare da Camilo de Leles e comentou sobre essa queda de cabelo, mas ela tem 5 anos. Nossa. De cirurgia bariátrica. Imagina. Aí eu falei, não, vamos sentar aqui, vamos conversar. O que tá acontecendo? Conta pra mim, né? Como que tá a tua alimentação? Como que tá? Eu fiz uma abordagem com essa paciente pra gente saber o que é, pra eu poder entender o que ela tava fazendo. Proteína. Ela não come, a carne que ela costuma comer, claro, a gente sabe que, né, o preço tá alto e tudo, ela ingere pouquíssima quantidade de proteína. Né? Então, e ainda a proteína que ela ingere é uma proteína de uma qualidade. Então, isso está influenciando diretamente. Aí, o que vem aí? Vem o bariátrico normalmente toma muito whey protein. Né? O whey é proteína pura. Então, ele vem para poder ajudar nessa questão da queda de cabelo, da força, da imunidade. Muitas vezes a imunidade ela também está relacionada com essa queda muito abrupta das proteínas. Né? Sem proteína, a síntese das vitaminas ficam bem difíceis, né? Então, aí a gente precisa ter esse cuidado com essa suplementação. Né? É bastante importante. É talvez o ponto alto da cirurgia no pós-bariátrico mesmo. Eu acredito que tem muita gente também que sai com aquele... pensando que eu acabei de fazer uma cirurgia bariátrica, eu vou tomar vitamina e vou engordar. Que é a pergunta de sempre. Eu vou engordar se eu tomar? Eu vou engordar complexo se B? eu tomar? A maioria pergunta. Pergunta muito, sabe? É aí que vem ali da gente conhecer, né, a fisiologia, né, que é o que eu falo, né? É muito importante o farmacêutico tá bastante atento a isso, a fisiologia, a fisiopatologia, a tudo, né, essa questão, a farmacologia, para que a gente possa dar uma boa assistência para esse paciente e tirar esses mitos. Ah, porque vai engordar? Não vai engordar.
né? A gente procura, voltando ainda no cabelo, né? Diariamente dentro da farmácia a gente fala, eu quero uma vitamina para crescer meu cabelo, né? Aí quando procuram a gente lá, preciso de uma vitamina para crescer o cabelo. Peraí, vamos sentar aqui. Não é bem assim, né? E aí vem a história de que as vitaminas, elas estão ali primeiramente para poder suprir a necessidade do organismo, das funções vitais do organismo, para depois cuidar. Então aí a gente fala, né? A gente faz ali, orienta na prescrição, orienta a forma como você vai tomar, né, longe do alimento ou próximo dos alimentos, né? Ali conforme for o elenco de vitaminas que aparece ali dentro de uma fórmula. Né? Então é bastante, é de suma importância, né? Essa questão de vitaminas, eu participei de um curso de nutrição clínica para bariátricos, e eu, como farmacêutica, não conhecia essa parte que dificilmente conhece a tabela nutricional dos produtos. Né? Existe uma lei que vem tramitando, que está lutando tudo para que fique mais claras as informações nutricionais, as informações em relação a quadro alérgico, tudo que venha nos alimentos, inclusive nos medicamentos, né? Hoje em dia, a maior parte das vitaminas, elas são suplementos alimentares, né? Então, elas podem ser vendidas em qualquer lugar. Então, até eu ia comentar. o problema. Eu ia comentar isso agora, doutoras. É que assim, muita gente chega com essa bula, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí, pessoal, mas depois a gente pode disponibilizar para vocês, que tem N vitaminas, de A a Z. De A a zinco, como costumam falar pra gente. Eu queria uma vitamina de A a zinco, igual aquela lá da loja, só que é muito cara e aqui eu acho que vocês é mais em conta. Daí vem com, por exemplo, lá 20 miligramas de vitamina C. É complicado, né, doutoras? Porque assim como o nosso organismo ele não absorve 10 gramas de colágeno, o nosso organismo ele é bem inteligente. A Yane acabou de falar, ele vai absorver o que a gente necessita. Exato. Não adianta você tomar 10 gramas de colágeno querendo que a tua pele fique bem maravilhosa, esticada, ou o teu cabelo cresça, que ele é uma proteína, certo? Se o teu organismo não vai absorver. Não, e teu organismo está precisando de proteína, né? Exatamente. Primeiro ele vai suprir lá as necessidades da tua articulação, da tua, né, do músculo da tua musculatura, para depois chegar na parte da tua pele. Né? Então, tudo isso mesmo. O nosso organismo ele é bem completo, ele é bem complexo, mas ele também não é tão difícil de lidar com ele. Sim, só que vocês têm que ter profissionais que saibam acompanhar, saibam olhar para vocês como um indivíduo único. E a gente está aqui para isso. Com certeza. Com a experiência que a doutora Yane tem de bariátrica, ela é pós-bariátrica, é uma pessoa que tem todo um tratamento especial, que ela tem até inclusive com a Prepara, ela manipula as vitaminas dela conosco. Você Sim. manipula com a gente, né, Yane? Sim. Você pode dizer com mais propriedade, qual que é o diferencial que você pode oferecer para um pós-bariátrico na suplementação que ele necessita? Hoje, o que a gente observa muito a questão das vitaminas, né? É você tomar e enjoar, né? O enjoo propriamente dito mesmo. Então, dentro da farmácia de manipulação, o que ele me vem? Ela me traz formas, né? A farmacotécnica, a forma como a gente prepara o medicamento, ela me traz formas que eu posso diferenciar minha vitamina, né? Hoje, a minha vitamina, né? O que eu faço? Eu tenho que fazer ela exclusivamente em cápsula gastroresistente. Em cápsula comum, a cápsula gelatinosa, eu enjoo. Né? Já tentei fazer minhas vitaminas em sachês, né? Na forma de sachê, para diluir, fazer ali com, né, um suquinho, tudo. Não deu. Deu dumping. Porque tinha algo ali, né? Aí vem todo o conhecimento técnico ali dentro de uma farmácia de manipulação, né? Vem aquele conhecimento técnico de falar, tá, o meu sachê, qual a base que eu tô usando? Essa base efervescente, qual ali, qual que é o elenco né, os componentes ali dessa base, né? O que tá adoçando ela? A gente tá usando um aspartame, a gente tá usando um xilitol, né? Ou tá usando, né, um açúcar, um exemplo, né? O que está sendo usado? Então, tudo isso precisa ser revisto. Eu não me acertei com o sachê
porque ele ficava, pela quantidade de vitaminas que tinham né, no meu medicamento, ele ficava extremamente grosso, né? Ficava espesso. E aquilo ficava pegando no céu da boca e aquilo me enjoava, me deixava extremamente enjoada. Eu falei, não vai dar. Aí fiz na cápsula comum também não deu. Por quê? Porque ela abre lá dentro do estômago. Porém, quando eu fiz na gastroresistente, onde ela passa pelo estômago, né? E ela vai estourar, ela vai abrir lá dentro do intestino. Aí a conversa foi outra. Acabou minha queda de cabelo, a minha unha voltou a crescer, né? A minha disposição melhorou muito, o meu humor melhorou muito, a pele, porque eu tava com a pele acneica, ela tava ficando oleosa, né? Por conta E aí, os exames me mostraram. Na primeira bateria de exame, após eu ter trocado a forma ali do estilo de cápsula que eu tava usando, os exames estavam outros. Né? A vitamina D, que estava baixíssima, ela tá entrando ela entrou na normalidade novamente. A B12, que vinha baixa, também entrou. Então, o que estava acontecendo? Eu não conseguia aderir ao tratamento, né? Isso que eu falo, a farmácia de manipulação, ela vem para poder personalizar esse medicamento para o paciente, para que ele possa aderir. Hoje, qual que é o grande problema dos tratamentos? A falta de adesão do paciente nos tratamentos. Por quê? Porque não se adapta com um tipo de cápsula, porque ele não se adapta com sabor, né? Então, a farmácia de manipulação, ela vem para isso, para personalizar e fazer um remédio para você, para ele. Então, é um remédio, né? Então, no meu caso, é bem personalizada, é a minha vitamina feita na cápsula na gastroresistente. O meu recipiente, eu não uso, eu coloco os recipientes em fibras, né? A Fibergum. Né? Eu gosto de colocar porque me ajuda muito na questão dos gases, né? Então, tudo isso daí, ele dá toda a diferença. Então, vem essa importância da farmácia de manipulação em poder atender esse paciente pós-bariátrico e todos os pacientes que nos procuram, né? Porque a gente olha cada paciente individualmente, né? Essa é a função da farmácia de manipulação. Sim, né? exatamente. Né? E a gente está aí na linha de frente para atender esse paciente, né? Porque, assim, a gente ama o que a gente faz. A gente dá para ver o brilho no olhar, gente, dela aqui, ela falando, relatando que ela é uma paciente, que ela trata o medicamento dela personalizado, sabe? Então, não adianta você chegar lá amanhã, eu vi a tua live lá, doutora, eu quero o que você toma. Não é assim. Tá. Esses dias, sabe, eu tive uma paciente que veio me procurar e ela falou assim, aliás, essa paciente, ela é uma grande amiga minha, por sinal. Aí sabe que os amigos abusam, né? Faz aquele outro. Então, essa minha amiga, ela pediu algo que... Opa! Só um pouquinho. E aí, o que aconteceu? Essa colega, essa amiga, ela pegou e falou, eu quero alguma coisa para imunidade, para ansiedade, para irritabilidade, para intolerância, para... Nossa, ela queria tudo num só. Daí ela disse assim para mim, e eu quero isso para mim, pra fulana e pra fulana que trabalha comigo. Eu falei, não, peraí. No meu peito quando eu ouço isso. Eu falei, não, peraí. Com você eu conheço. Essa paciente, ela vem de um quadro de internamento, de pneumonia, de várias coisas. Eu falei, eu sei o que tá acontecendo, as outras eu não sei. Então, conversamos cada uma ali. Se há necessidade, peraí, vamos procurar ali, né? Um imuno, alguma coisa, vamos encaminhar para um médico, vamos fazer assim, né? A gente tem que ter essa visão com o paciente. Né? Como você falou, a gente está na linha de frente, né? E algo assim, eu tô há 22 anos trabalhando com farmácia, né? Fazem 22 anos que eu tô nesse meio, né? Entre farmácia de manipulação, farmácia de dispensação e fiscalização em vigilância sanitária. E o que acontece? Eu nunca vi, nesses anos todos em que eu venho trabalhando, como as pessoas se aproximaram do farmacêutico. Como as pessoas mudaram a visão do farmacêutico. Não é mais simplesmente aquela pessoa que vende o remédio. Isso. Com a vinda do Covid... É muito importante, é muito bonito. Com a vinda do Covid... Isso daí é aquela coisa, é algo que mexeu com todo mundo, ninguém sabia lidar com isso, nós farmacêuticos não sabíamos,
Nós trabalhamos o tempo todo, né? Todo o período de pandemia a gente esteve ali, ficamos ali trabalhando, pegamos Covid 3 vezes, né? Mas firme e forte ali, mantendo ali o cuidado. E o que eu pude ver, assim, né? Uma análise que eu observei e conversando com todos os colegas, assim, e como as pessoas buscaram os farmacêuticos. Como a população viu no farmacêutico o profissional de saúde que realmente ele é. E como os farmacêuticos entenderam seu papel. Isso que eu achei o mais legal. E o mais legal é que assim, os farmacêuticos se colocaram no lugar como profissionais de saúde. Eles saíram daquela inércia de vendedores de remédio para profissional de saúde. E isso faz com que valorize muito a profissão. Sabe? Cursos de farmácia que vinham sendo, né, já estavam prontos para serem fechados, vem tendo procura novamente o curso de farmácia. Né? Por quê? Porque com a vinda, né? A gente sabe toda essa tristeza que foi o Covid, né? Perdemos pessoas queridas, né? Sim. Com tudo isso. Mas vamos tentar olhar o lado bom da coisa e eu vi a relação da nossa profissão com isso. Como o farmacêutico se colocou na posição de profissional de saúde e que se mantenha nessa posição. Sim. Sabe? Que esses colegas que estão chegando agora, esse pessoal recém-formado, que assumam esse papel de profissional de saúde. Sabe? E como que você vai assumir e se manter nesse papel? Estudando. Estudando muito, se atualizando, conhecendo tudo e não fique embitolado só naquilo ali. Você tem que ter uma visão ampla de tudo aquilo que você está aprendendo, né? De tudo aquilo que você está vivendo. Porque hoje são os farmacêuticos o profissional mais próximo da população, com certeza. Com certeza. Com certeza, né? É verdade. Volta aquela tela ali para mim, por favor. Isso, da questão nutricional, né? A gente acabou de dizer. Conta aqui, gente. Mas que é um assunto bem interessante esse negócio que você falou do farmacêutico ter se tornado o que se tornou, né? E, por exemplo, eu vejo que muita gente se formou comigo e não tem a mesma visão que eu tenho, porque eu me formei, na verdade, em 2018, né? Perto de você já tem um pouquinho mais de tempo de farmacêutica, né? Mas eu já saí com essa mentalidade igual você, que o farmacêutico não é mais aquele que pega a caixinha e coloca ali. E muitos farmacêuticos que se formaram comigo levaram algum... a faculdade, na verdade, dessa forma, né? Tipo, eu vou estudar o que eu tenho que estudar para eu atender balcão. E daí muita gente falava, não, mas você pensa diferente. E a farmácia de manipulação que me trouxe isso, porque muita gente me procurava e falava, Emily, no meu caso eu sou da área mais da estética, né? Prefiro mais essa área. Então o pessoal me procurava lá, Emily, faz uma fórmula pra mim assim, assim, assado, ou, por exemplo, um álcool. Me perguntando se aquele álcool ia agredir muito a pele, se aquele álcool ia... E, gente, é uma coisa simples, mas que a gente se vê como profissional de volta, né? Muita gente me desencantou quando eu entrei na farmácia. Vai virar farmacêutica, você vai ficar trabalhando ali. E a gente tá mudando essa visão. Principalmente com o podcast. Com certeza. Isso daqui é maravilhoso, porque tem que trazer, tem que levar informação, tem que levar o farmacêutico para ainda mais a população, como uma forma técnica também. Sabe? Que o farmacêutico, para que as pessoas entendam que o farmacêutico é um profissional, sim, de saúde, né? Sim. Temos lei que nos rege quanto a isso, né? Só que também os profissionais precisam se pôr nesse lugar, né? Assumir o seu papel, verdadeiro. Com certeza, e isso é uma coisa assim, que desde quando eu estava na faculdade, que foi bem antes de 2018, eu me formei em 2004. Não, 2006 que eu me formei. Então, de lá pra cá, assim, eu sempre, durante o meu período de faculdade e tudo, eu sempre foquei muito, sabe? Eu achava que eu ia para a área de pesquisa. Então, assim, eu digo que eu não vou sossegar enquanto eu não for ainda para eu poder ir para um desenvolvimento de medicamento, eu
piro, né? É porque eu gosto. Quando você gosta de fazer, você dá uma... Então, assim... Mira na lua e cai Eu sempre falo, Yane, que a farmácia, o curso de farmácia, ele é um leque de oportunidades onde você pode trabalhar. Gente, quem não sabe... que o farmacêutico que acha que só é para vender caixinha de medicamento, sem preconceito, a gente não tem preconceito com isso, nenhum, jamais. Cada um precisa ganhar o seu pão, mas, gente, sério, faça uma especialização. Vão trabalhar área de oncologia, geriatria, é muita coisa. Né? Laboratório, para quem gosta, sim, sabe? A gente gosta mesmo de manipulação, né? Lógico, mas até mesmo quem tá no balcão, seja um farmacêutico ali diferente. Aquele que tá no atendimento direto ali, seja um farmacêutico diferente. Com certeza. É isso que a gente tá tentando trazer essas informações pra ajudar vocês, porque tem muita gente que ainda tem medo. Fala, meu Deus, eu tenho medo de atender, eu tenho medo de prescrever, eu tenho medo de fazer uma anamnese com o paciente, então não tenha medo. Não tenha medo, a gente tá aqui justamente pra ajudar vocês nisso. O medo, você só vai perder esse medo você se atualizando e estudando, né? Sim. E é o que eu falo, por exemplo, que nem a gente fala ali do farmacêutico que está na dispensação, que eles estão ainda mais próximos, porque o que eu percebo nesses anos que eu já tenho aí na manipulação também, às vezes o pessoal só vai na manipulação quando tem ali a prescrição para manipular, né? Isso vem mudando. Sim, né? De 10 anos para cá mudou bastante já. De quando eu entrei na área magistral para hoje tem uma mudança muito grande. Então, o que eu falo? Assim, o farmacêutico trabalhando na dispensação, né? Em outros termos, o farmacêutico do balcão de farmácia, né? Que você vai nas redes de farmácia, compra um remédio pronto, ele precisa entender o papel dele. Ele precisa saber que ele não pode ficar ali parado só vendendo e tentando atingir meta, né? Isso daí não é o papel dele. O papel dele é, por exemplo, pegar a tabela nutricional aqui, pegar o paciente bariátrico e explicar, olha, meu paciente, é o seguinte, o senhor vai tomar uma vitamina E, essa vitamina tem 6,7 miligramas dessa vitamina, e ele vai absorver 67% apenas. Não é uma vitamina boa para o senhor que é bariátrico. Vamos procurar algo que tenha o quê? Os 100%. Sabe? Então, quando você vê uma tabela nutricional, né, para apresentar para o paciente bariátrico, quando você vai oferecer, né, ele vai chegar ali com a prescrição de uma determinada vitamina que o médico passa. Às vezes, é caríssimo, né? Tem vitaminas muito caras, assim. Aí ele não consegue. Poxa, vamos substituir. É um risco, né? Mas substituindo, né? Eu parto da seguinte maneira: quando eu nunca substituo sem conversar com o prescritor. Eu tenho esse hábito de ligar, de conversar, entrar em contato com o prescritor responsável, né? E aí ali a gente troca uma ideia e tal, eu apresento para ele, olha, eu tenho determinado produto, o meu produto que eu tenho, ele tem ali 240 microgramas de ácido fólico, só que ele tem 100%, o que o senhor prescreveu, ele vai ser ali 67%. Posso? Pode. Sabe? Mas por quê? Porque eu chego com embasamento. Sim. Eu chego com né? A gente chega ali com a informação técnica para ele e aí você conversa de igual para igual, né? Você sabe do que você está falando. Você sabe o que está falando. Exatamente. Né? Então, essa questão da tabela nutricional é muito importante para o farmacêutico, principalmente, que está ali na linha de frente com esses pacientes, ficar atento. Tem vitaminas bastante populares que a gente vê aí na farmácia de dispensação. Cuidado, porque as vitaminas que realmente vão fazer efeito para um bariátrico, a tabela nutricional, ela tem um campo ali que é a porcentagem VD e e o asterisco, né? Ali é a quantidade de ingestão diária, né, dessas vitaminas. Para o bariátrico, para ela ter uma efetividade, ela tem que estar quase que toda em 100%. Né? Então, por exemplo, essa vitamina aqui, ó, que é de uma vitamina que eu peguei a parte da tabela nutricional, que ela é bem famosa, ela mostra bem o que tem. Essa outra aqui, ó, que tá ali na outra ponta, é de uma dessas bem populares. Olha a diferença da quantidade. Elas podem estar ali com os 100%, mas e cadê o restante? Cadê os minerais? Cadê o... Sabe? Sim. Então, são fórmulas completamente diferentes, né? Outra questão que a gente vê bastante, e isso influi a farmácia isso daí entra totalmente na farmácia de manipulação,
né? Para os meus colegas que estão na manipulação. Cuidado na prescrição. Vem ali, ácido fólico, entre parênteses, metilfolato. Sim. Quando o médico prescreve dessa forma, ele quer a forma ativa do medicamento. Ele não está falando em ácido fólico, está falando em metilfolato. Ele quer a alta biodisponibilidade desse ativo. Isso vai fazer diferença no tratamento do teu paciente. Porque se você pôr o ácido fólico na forma de vitamina B9 ali, não vai adiantar. Ela vai chegar, digamos, pela metade aonde ela tem que chegar. Ela não tem uma alta biodisponibilidade. E isso vai fazer com que o paciente tenha queda nos seus parâmetros, no exame de sangue, nos seus... exame de sangue não mente. Não mente. Outra coisa ali, a questão ali da cianocobalamina, metilcobalamina, atenção para isso, Metilcobalamina é a forma ativa da vitamina B12. Sempre dar preferência para metilcobalamina, porque é onde a gente vai ter... Ela vai chegar pronta no organismo. Ela não precisa ser sintetizada. Ao contrário da ciano. A cianocobalamina, ela vai precisar ser sintetizada dentro do organismo para daí fazer a função dela. Até passar por todo esse processo, perdeu-se uma boa parte dela. Então, vamos tomar metilcobalamina, vamos prescrever a metilcobalamina, porque ela já chega pronta para fazer o efeito dela. E isso, na questão de energia, na questão da libido do paciente bariátrico, vai dar uma diferença enorme. Enorme. Então, meus colegas farmacêuticos, eu falo para vocês, atenção, muita atenção com essa questão das vitaminas, das variações, as formas, a forma, que é a forma ativa disso, isso dá uma diferença muito grande, Assim como você pode ter um sucesso no que você está prescrevendo ou manipulando, você pode também ter um fracasso bem grande, Então, bastante atenção. Eu falei ali, eu acabei lembrando, a questão da fertilidade, da mulher, quando ela faz a fertilidade e a libido, Daí entra, masculino, feminino. A fertilidade da mulher aumenta absurdamente pós-cirurgia bariátrica. O excesso de peso, a gordura em excesso, a gordura visceral, tudo isso faz com que a mulher tenha dificuldade ali na questão da ovulação, ela tem dificuldades em todo o processo menstrual dela, tudo, e isso dificulta muito a gravidez. Tanto é que das minhas colegas, Kathleen? Eu tenho as minhas amigas que fizeram a bariátrica, eu tô, dessas meninas, eu tenho a Kathleen, que ganhou, eu acho que 1 ano depois a bariátrica engravidou. Nossa. Foi uma surpresa, assim, que lembrando que a mulher que fez a cirurgia bariátrica, ela nunca mais pode tomar comprimidos de anticoncepcional. Por quê? A porção onde é retirada, principalmente quem fez que fez a bypass, que é onde tem aquele corte daquela parte do intestino lá, inicialmente, é justamente onde tem a absorção dos contraceptivos. Sério, orais. Gente, isso é muito importante. Então, mulherada, atenção, as bariátricas aí de plantão, atenção, porque não adianta tomar, vai ter que, os contraceptivos vão ter que ser o injetável, ou DIU, ou Mirena, ou vai ter que usar o adesivo, mas o contraceptivo oral não faz mais efeito, e inclusive a pílula do dia seguinte não tem efeito sobre a mulher bariátrica. Eita, mulherada. Então, a mulherada dá uma escapada de vez em quando e é onde acontece de chegar os bebês bares, que a gente fala. Bebês bares. Eu não tinha ouvido isso aí. Eu achei que era porque aconteceu alguma coisa em bares, sabe? Barra de bebê mesmo, mas é por causa da bariátrica. Não, a gente tem mania de falar bebês bares. Os bebês bares, que é... bares, com I. Deixa eu te perguntar, é uma pergunta bem particular. Para homens, a questão da libido e da fertilidade afeta também? A libido totalmente. Totalmente, porque o homem, ele demanda de uma força física bem maior que a mulher, claro. E com o excesso de peso fica mais complicado, fica mais difícil, Questão de taquicardia, o próprio cansaço. Então, com a cirurgia bariátrica, seja ela bariátrica ou com a perda do peso, isso com certeza vai influenciar muito na questão da libido. Não só da libido, como da própria autoestima, Porque às vezes o homem, ele acaba se inibindo por conta da
da baixa estima dele, de achar que tá, né, que tá um peso, né, tá acima do peso, tudo. Que eles também têm essa coisa como a mulher tem, né? Não tão forte como nós, mas também tem, né? E isso também faz com que o homem, né, trave. Então, com certeza, a bariátrica, ela influi bastante na questão da libido. E a fertilidade também. A fertilidade também está associada, mas a questão fertilidade é muito mais relacionada à Particular, mulher, né? do que ao homem. O homem é mais a questão a libido, né? Entendi. A mulher, eu tenho bastante relatos de mulheres que perderam a libido. Nossa. Ganharam fertilidade, porém perdeu a libido. Não tem vontade mais, não quer mais saber, né? Isso não tem ainda uma explicação científica comprovada. Mas o que se entende, né, é que talvez o estresse que se passe pela cirurgia bariátrica, né, isso afete de alguma forma algum hormônio que faça com que a mulher perca essa questão da libido. Né? Não são todas, né, mas tem bastante relatos né, de perder a libido. E questão do homem, né? O homem, o organismo dele é mais... até nisso é mais prático que a gente, né? Porque com a bariátrica, não só com a bariátrica, mas com a perda de peso normal, né? Ou então, tem aí, para quem não quer ir para algo tão agressivo, né? Tão extremo, tem o balão intragástrico, né? Que também demanda de ter que fazer os cuidados, né, com a reeducação alimentar, mas isso já influencia bastante na questão da libido do homem, né? Então, ele tem. E, claro, tanto um quanto o outro, né, às vezes a gente tem ativos, né, fitoterápicos, tudo, que a gente pode prescrever, que a gente pode manipular para auxiliar nisso, né? Aí a gente tem o fenogrego, que tem uma atuação excelente em questão de libido, tanto masculina quanto feminina. Né? A simicifuga, que normalmente para a mulher é utilizada para a questão de menopausa, né? Os fogachos, tudo, mas não a simicifuga. E ela também tem uma ação muito boa na questão da libido feminina, né? E aí vem a questão da ansiedade, tudo que, né, são outros parâmetros. Mas assim, a gente também tem ativos ali que a gente pode trabalhar para ajudar a melhorar essa questão. Procura a gente, galera. Tá aí, a Florais. profissional preparadíssima para isso. Para atender Né? vocês. Florais também, né? Florais para libido. Também. É um tratamento mais complementar, floral. Floral, homeopatia, é um complemento do que a gente pode fazer o casamento floral, para você tomar ali em dose única, ou, né, em várias vezes ao dia, mas também tomar um fitoterápico que vai estar potencializando o teu tratamento. E assim, a cirurgia bariátrica, ela não é um milagre, ela não, né, como eu falei lá no começo, né, na nossa conversa aqui, ela não a gente não pode romantizar ela, é uma coisa bastante, é algo muito sério. Então, assim, quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, pós-cirurgia bariátrica, o que o paciente precisa entender? 3 pilares básicos: suplementação correta, alimentação correta e exercício físico. Isso. Né? O exercício físico é fundamental para você não ter reganho de peso, né, que é muito comum, né? Eu, por exemplo, eu tive um reganho de peso, né? Eu tive um reganho aí de 8 quilos. Né, depois da bariátrica. Por que eu tive um reganho tão grande? Eu tive uma intercorrência, que são problemas que acontecem no caminhar ali da bariátrica, né? Eu fiz uma hérnia, que é muito comum, né, para pacientes que fazem a cirurgia aberta, que é no caso a minha, que foi aberta. Então, teve essa hérnia me impossibilitou de praticar atividades físicas. Isso hoje influencia na minha força muscular, né? E influenciou muito no meu reganho de peso, porque só na dieta eu não consegui segurar, eu preciso também queimar. Então, com isso, por conta de uma outra situação que se formou, acabou que me atrapalhou um pouco na perda de peso, né? Mas assim, para todos, né, independente, né, do que seja, os 3 pilares para um pós-bariátrico: exercício físico, alimentação correta, né, e a suplementação correta também. E a orientação das farmacêuticas maravilhosas aqui, hein, galera? Isso é verdade. Uma pergunta agora, você ainda estava em processo de descanso, de recuperação, na verdade, né? Quando você retoma atividade física, como que você retoma? O que você faz? Você prefere academia? Você caminha? Você conta pra gente dessa parte da atividade física?
Olha, na verdade, a atividade física, ela não pode ser algo que você faça obrigado, tem que ser algo que te dê prazer também, né? Sim. Então, assim, a caminhada, né, se eu for falar, né, eu por mim, seria a caminhada e a natação. Né, que é né, o que com certeza eu faria para poder, né, começar com a atividade física, né? Mas a musculação é de extrema importância. A gente precisa fazer a musculação também, porque a perda de peso é muito rápida, é muito abrupta e a musculatura não acompanha. Então você começa a ter a flacidez muscular e isso gera a fraqueza muscular. Então você precisa sim da musculação para ela poder para você ganhar novamente massa muscular. Porque hoje você tem massa, você perde toda essa massa, né? Então tem que ganhar, você tem que refortalecer ali as fibras musculares para não ter fraqueza, para não ter dor, né? Eu tenho pacientes assim que conversam comigo que sentem dores. Dói meu corpo inteiro. Dói minha mão, dói minhas costas, dói minha perna. Qualquer mínima caminhada que eu faça dói, né? Mas por quê? Porque a musculatura tá fraca, tá? Então eu preciso fazer o exercício físico. Vai doer? Vai doer. Inicialmente dói, né? Isso não precisa nem ser bariátrico, né? Porque a pessoa que é sedentária e vai começar, né, um exercício vai doer, vai inflamar ali a musculatura e vai precisar. Mas tem que persistir porque é uma reação natural, tudo faz bem essa reação. E aí você tem que continuar e persistir nisso. Mas o exercício seria, como, por exemplo, no meu caso, caminhada e natação. Por enquanto, ainda não estou, né, liberada para fazer, porque eu estou com 60 dias da correção de hérnia, então eu não posso fazer agora ainda, né? Sim. Esperando ansiosamente para ser liberada, né? E a hora que eu for, eu não tenho mais desculpa. Daí tem que fazer o que tem que fazer, igual Exatamente. Agora não tem pra onde correr. O médico que fez a minha cirurgia, o Dr. Marcos Sigalt, ele falou pra mim, ele falou, acabou a sua desculpa agora. Então, quando eu vou falar, você pode fazer exercício físico, não tem jeito. Não tem mais jeito. Não tem escapatória. Gente, Certo. é isso então, né? Isso aí. Emily. Isso. Meninas, olha, eu acho que eu nunca tinha chorado assim na... A cara da Emily te bateu, a gente conversa. Mas, gente, sério, o amor pela profissão muda tudo, cara. Olha o brilho dessa menina. Menina não, gente, é uma doutora, como ela falou. 22 anos na profissão farmacêutica. Eu não sabia nem que ela tinha muito. 25 de idade. Olha aí. Então, é que nem o biomédico lá falou, como é? Não, foi o Diego que falou, né? Aqui do Syncode. Falou assim, parece que eu tenho 18. Não uso produtos prepare. Parece que ela tem, não sei. 42. Quase 40. Não parece, é a pele da pessoa maravilhosa. Né? Mas por quê? Ácido hialurônico, Olha. né? Que a gente faz lá na Prepare. A gente tem um ácido hialurônico com cafeína que fica perfeito, né? Aquele toque da base Omega Gold que é sensacional. E aí dá essa diferença na pele ali, né? Ai, é demais, gente. Só gente. profissional. É que nem acho que tem o Instagram Farmafoda. Já ouviu falar? Não. Opa, ainda bem que Eu é só sigo. pra adultos, hein, gente? Farmafoda. A gente é Farmafoda. Que bom. Tamo aí. Bom, tá certo. Eu quero muito agradecer a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho aqui sobre a cirurgia bariátrica, de poder, né, compartilhar um pouquinho de conhecimento, né, Sim. e agradecer aí a oportunidade mais uma vez que a Prepare me deu, né, a Prepare que eu tenho um carinho muito grande. Eu vou chorar. Bom, a Giane sabe, né? Eu tenho já um conhecimento, uma história com a Prepare que vem, né, de hoje, né? E eu falo assim, eu não é puxação de saco, mas Não é rasgação de não é rasgação de seda, mas eu digo que o meu grande mestre dentro da farmácia magistral é o Dr. Luiz, né? Sim, nossa, eu ia falar isso agora. Então, assim, eu falo assim, eu tive 3 grandes mestres na minha vida. Na farmácia de dispensação foi meu pai, né? Que eu trabalhei muito com meu pai. Né? Eu fico pensando, meu pai faleceu há 2 anos,
Mas ele deveria, onde ele tá, se ele tá vendo, ele deve estar muito orgulhoso hoje, assim, sabe? Então eu tive 3 grandes mestres. Meu pai, que foi na farmácia de dispensação, que tudo da farmácia de dispensação eu aprendi muito com ele, né? Na vigilância sanitária, onde eu atuei por 4 anos, né? Fazendo fiscalização, entrando em hospital, ajudando a liberar, né? Transplante de medula óssea junto ao Ministério da Saúde, tudo. Foi a Maria Concília, que era coordenadora da vigilância sanitária de Campina Grande do Sul. E que eu tenho um carinho muito especial, foi minha grande mestra dentro da vigilância sanitária, da fiscalização. E o seu Luiz, né? O Dr. Luiz Carlos Cantarella. que é o meu grande mestre dentro da farmácia magistral. Que quando eu comecei, que ele me deu essa oportunidade né, há 10 anos atrás, falar, não, vamos lá, né, venha pra cá. E aí eu comecei a trabalhar com ele e eu não sabia fazer, mal sabia misturar, ele dizia, na dúvida, põe creme Lanete. Aquilo, até hoje. Na dúvida, põe Lanete, vai dar tudo certo. Então, assim, meu carinho é muito grande pela família Cantarella, pela Prepare, né? Eu fiquei um tempo fora, voltei trazendo Graças a Deus! Voltei trazendo conhecimento de todos os outros lugares que eu amei também trabalhar, assim, que eu conheci pessoas sensacionais. Então, assim, uma coisa vai juntando a outra, vai linkando e a gente tá aí para isso, para crescer e para poder levar qualidade, informação e saúde a quem nos procura. Adorei! Deixa eu falar uma coisa que eu ia falar que passou de novo e agora veio de novo. Teve uma vez, gente, eu vi, ninguém me contou, eu tava lá, eu presenciei essa cena. A doutora Yane, ela tem mais de 20 anos formada, certo, Yane? Não, formada não. Formada não. Tem mais de 20 anos de profissão. De farmácia. Certo? Então, assim, um dia, o doutor Luiz Cantarella estava atendendo lá na Prepare da Jacob e a doutora Yane ficou olhando, assim, com a mãozinha cruzada. Olhando pra ele, assim, desse jeito. Igual uma criança, assim, tipo... Tô vendo o que você tá fazendo. Que criança, quando ela tá aprendendo alguma coisa, ela tá prestando atenção, assim, né? E ela ficou... Lembra disso dele? Aí eu olhei pra Yane. O que tá acontecendo? O que você tá fazendo? Eu estou aprendendo. O seu Luiz estava atendendo uma cliente, ele tava falando, explicando, bababá, e é lindo de ver ele falando, né, gente? Olha, pensa no profissional. Eu também sou, porque eu aprendi... Esse amor pela minha profissão que eu tenho hoje, eu aprendi com ele. Eu tenho esse prazer e eu encho a boca pra falar com ele, que eu aprendi. Claro, tem outros profissionais, que nem a doutora Yane também, né? A Regiane também me ensinou muita coisa, aprendi muita coisa. Mas o doutor Luiz me deu esse amor pela profissão. E nesse dia que eu vi a Yane, com muito tempo de formada, que trabalha há muitos anos, ela falou que ela estava aprendendo. Gente, isso é lindo. É lindo de ver. Sério, eu nunca tinha te falado isso, né? Eu fiquei assim, então a gente nunca para de aprender. A gente tá sempre aprendendo. Na vida do profissional, de modo geral, a gente aprende. Mas principalmente na profissão da área da saúde, a gente vai adquirindo conhecimento, Exato. vai aprendendo. E a gente nunca sabe tudo. A gente sempre tem o que aprender, né? Com certeza, gente. Olha com isso, certeza. um profissional dessa maravilhosa. Eu tô outra... encantada. Não sei você, mas eu tô encantada. Né? Até porque você se encanta. Você também tem outra profissão antes de ser farmacêutica. Eu tô encantada. Né? E ela descobriu a farmácia e veio pra farmácia também, porque ela se encantou com isso. E você falou do Dr. Liz, eu acho... Também sou muito grata a ele por tanto conhecimento que ele compartilhou com a gente, que teve um dia... desde que eu sou formada, eu não era muito fã que me chamassem de doutora, né? Você contou isso. Eu contei pra Gi quando a gente saiu daqui num podcast. E ele sempre chegava lá na farmácia e... Oi, doutora Emily. Ele fala isso. Daí, não... Chegava a cliente, ele atendia e falava, não, a doutora Emily tá aqui pra te atender durante a semana, tal horário. E isso me tranquilizou. Então, tipo, por exemplo, os atendentes, a Clariana tem costume. A Clariana lá da FCA, quando ela trabalhou com a gente, ela, doutora Emily, vem aqui. Ela fala. Então, bem natural. É bem natural mesmo, e a gente
se sente no máximo, né? Porque a gente é o máximo mesmo. Exatamente. Vamos dominar Tem o que, mundo. tem que se posicionar e tomar o nosso lugar mesmo, né? É verdade. Porque, olha, gente, a nossa profissão é linda, maravilhosa. E nós somos doutores na nossa área. Quando a gente faz o juramento lá no conselho, não sei vocês, mas o que a presidente falou? Ixi, eu não lembro mais. Aí a gente vai, cara. No nosso crachazinho, então, já que são lendo, tem o crachá ainda, né? Doutora. Doutora Exatamente. Emily, doutora Yane, doutora fulana de tal. E eles fizeram isso justamente pra fortificar aí a profissão, né? Então, Exatamente. carreguem o doutora com vocês. Muito obrigada. Sejam Obrigada, Yane, Eu por que ter agradeço. participado. Foi uma honra. Pra mim, foi uma honra ter Ah, você aqui hoje, viu? Imagine. Parabéns, você é uma farma foda. Obrigada, gente, por ter participado com Obrigada. a gente. Depois, próximos episódios, acompanha a gente, curte, comenta, compartilha, tira suas dúvidas. E nós estamos aqui para sanar todas as dúvidas que vocês têm. Vocês viram a profissional maravilhosa que a gente tem trabalhando conosco. E se um dia, porventura, não trabalhar mais com a gente, tá aí a profissional no mercado de trabalho para ajudar e auxiliar vocês no que vocês precisarem. Beleza? Não é isso, meninas?